Olá, bom dia, que você esteja tendo uma semana já logo de manhã muito abençoada. Os ímpios dizem que a gente começa com o pé direito, mas nós começamos com a vida endireitada pela palavra de Deus. Mais uma semana na presença do Senhor, tantas coisas para fazer, mas o principal vamos fazer agora: olhar um pouquinho para a palavra de Deus e começar bem a nossa semana. Já voltamos com a palavra especial para que possamos meditar, crescer em fé. Já, já. Você chegou. Olha que preciosidade que a Bíblia traz para nós como experiência. Em 1 João capítulo 3, verso 19 a 24, nós encontramos assim na Bíblia: E nisto conhecemos que somos da verdade,
bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Fala de experiência. E eu estava esses dias compartilhando numa leitura de um pequeno testemunho e falava assim: um casal dirigia seu trailer pelo norte da Califórnia quando ouviram o pneu estourar e o metal da roda raspar no asfalto. As faíscas iniciaram um incêndio florestal em 2018 muito grande, que queimou quase 230 mil acres. Destruiu mais de 1.000 casas e causou a morte de várias pessoas. Quando os sobreviventes souberam que este casal fora tomado pela tristeza, abriram uma página no Facebook para manifestar graça e estender bondade pela vergonha e desespero que eles sentiam. Uma mulher postou assim: sou alguém que perdeu a casa neste incêndio e preciso que saibam que nem a minha família, nem as outras os culpam. Os acidentes acontecem. Desejo realmente que essas postagens gentis aliviem o seu fardo e que superemos tudo junto. Olha que coisa interessante. Casal numa estrada, o carro com o pneu estourado por causa das faíscas, colocou fogo, lógico, sem querer, em uma área muito grande e que fez uma devastação. Como aquele casal era muito responsável, ficaram amargurando na culpa. A culpa de ter estragado tantas vidas, além de algumas mortes, tantas coisas que aconteceram. Essas são coisas que acontecem com muitas pessoas. Às vezes, inadvertidamente ou sem querer, de uma forma diferente, causam estragos, mas aquilo foi um acidente. Só que isso muitas vezes as pessoas acabam muito amarguradas e muitas vidas próprias elas se definham. Mas quando conhecerem o amor de Deus, vai saber que acima das circunstâncias das coisas há muita esperança e amor da parte de Deus. Por isso que o texto da Bíblia que nós lemos fala, se Deus não nos acusa, por que vamos então nos acusar? E tem gente que imprime sobre si uma acusação muito forte, que realmente acabam com suas vidas. Porque nada pior do que alguém se sentindo culpado por tantas coisas e não conhecer o perdão que vem de Deus. Muito nobre a atitude de tantas pessoas que descobriram essa situação daquele casal e tentaram imprimir ajuda, dizendo: olha, não é assim, essas coisas acontecem, nós perdoamos vocês, não temos mais nada contra ou alguma mágoa sobre vocês, superem. Este foi o recado daquela rede social aberta para curar aquele casal. Coisa nobre, não é? Eu achei uma nobreza muito grande. Sabe, a condenação e o medo de que fizemos algo irrecuperável pode destruir a nossa vida. Quantas pessoas você conhece que sente medo e culpa e não conseguem viver mais? Que coisa, né?
Mas felizmente a Bíblia afirma ali, conforme nós cremos e lemos, ainda que a consciência nos condene, Deus é maior e sabe todas as coisas. Ele conhece o meu coração, o seu coração, aquilo que fizemos de certo, de errado, aquilo que foi involuntário. Ele sabe mais do que nós mesmos, que somos tão contaminados pelo pecado. Mas devemos conhecer e confiar mais no poder de Deus do que em nós. Mas seja qual for a nossa vergonha oculta, Deus é maior. E Ele nos convida para o ato de cura e de arrependimento, ou, se necessário, simplesmente desmascarar a vergonha que nos consome, porque Jesus veio para perdoar e nos curar de todos os traumas, a culpa e dos erros, até voluntários e involuntários. Nós podemos crer na sua graça. Ao encontrarmos a redenção divina, nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus, o Pai. Quaisquer que forem os arrependimentos pelo que gostaríamos de desfazer, o nosso Pai nos atrai a si e Jesus nos diz que o nosso coração está livre. Creia no amor restaurador de Cristo na sua vida hoje. Espalhe que Jesus é aquele que cura da culpa, a culpa voluntária, a culpa involuntária, dos erros da vida. Quando o Pai, o nosso Pai de Jesus Cristo se aproxima de nós, Ele tira fora toda a treva, toda a culpa e devolve a nós o ânimo de viver. Ninguém vive em todo tempo sendo culpado por si mesmo ou pelos outros, ou achando que tem uma condenação eterna. A Bíblia diz para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Não cultive a morte eterna, porque Jesus te deu a vida eterna. Essa é a boa mensagem para esta semana, para mim e para você. Que o Senhor te abençoe e você tenha uma semana muito abençoada na presença daquele que sempre está conosco. Grande abraço, nos vemos por aqui, pela igreja, pelo canal, se Deus assim permitir. Até mais. Thank you.